Numa ilha isolada num dos rios da Amazônia, na elegante simplicidade de uma casa de madeira construída por João Francisco, um hábil marceneiro, a tensão era palpável. Analisando o caso da Ana, podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que há uma influência espiritual em seu estado atual. No entanto, com base no que me foi relatado e no que pude observar, existe também um problema físico, seja ele primário ou secundário, que precisa ser tratado com prioridade. Só com o andamento do tratamento poderemos determinar se a raiz do problema é espiritual, com reflexos físicos, ou o contrário. Mas peço que entendam que essa ordem não é o mais importante agora. O fundamental é cuidarmos primeiro do aspecto físico para depois tratar do processo obsessivo. Ela precisa, antes de mais nada, recuperar o controle do seu próprio corpo, que por algum problema cerebral, ela não está conseguindo manter. Dona Zuleide. Então a senhora não acha que o problema é encosto? Minha filha, pode ser encosto, sim. Encosto, ou obsessão, como chamamos, pode acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento. Se alguém já está sofrendo com um problema físico ou psicológico, torna-se muito mais fácil sentir a influência de espíritos sofredores ou que ainda estão numa escala evolutiva inferior. A obsessão surge, por exemplo, quando nossos pensamentos e sentimentos entram em sintonia com os de irmãos em atraso espiritual. Isso pode acontecer quando sofremos uma grande dor causada por alguém, ou quando ainda não aprendemos o valor do perdão, entre outras tantas causas. Em meio à nossa dor, nos revoltamos, planejamos vingança e, por causa disso, atraímos para perto de nós verdadeiros comparsas. Espíritos que concordam conosco e que alimentam esses pensamentos negativos. Só não consigo entender por que eles fazem isso. Não tem mais o que fazer? Esses espíritos obsessores, ou encostos, como você conhece, agem assim por inúmeros motivos. Alguns, por exemplo, simplesmente ainda não aprenderam a viver de outra forma. Outros são como Maria vai com as outras, daqueles que entram em qualquer furada por influência dos amigos, o que por si só já demonstra um atraso no desenvolvimento. E há também aqueles que são inimigos da pessoa que o indivíduo ferido quer atingir. É importante lembrar que uma obsessão pode ter origem em reencarnações anteriores. Apenas mudarmos de corpo, de roupa, não nos livra daqueles que nos perseguem, nem faz com que eles fujam de nós, não é mesmo? Um processo obsessivo pode desencadear uma doença física que já existia de forma latente, ou, inclusive, causar uma enfermidade física. A senhora quer dizer que a doença física é consequência de um encosto? Pode ser, sim. Nesses casos, dizemos que a obsessão é um problema primário. Por outro lado, se a pessoa já tem uma doença física, ou mesmo uma predisposição para ela, esses irmãos em atraso espiritual podem se aproveitar dessa fragilidade e estabelecer um processo obsessivo. Nesses casos, a obsessão é um problema secundário, que surgiu em consequência de uma condição física pré-existente. E isso ocorre com muito mais facilidade e frequência do que imaginamos. Pense bem, se alguém com controle total do seu organismo pode sofrer um processo obsessivo só por entrar em sintonia com pensamentos negativos, imagine aquele que por um distúrbio físico, biológico ou químico que afeta o funcionamento do cérebro, já não consegue cuidar e controlar o seu próprio corpo. É o caso da esquizofrenia e de outras doenças mentais, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar e dependências químicas, só para dar alguns exemplos. Como assim? Não estou conseguindo acompanhar o que a senhora está dizendo. Vejamos o caso da senhora Ana. Pelo que o Dr. Juvenal me narrou, ela pode ter uma predisposição biológica para a esquizofrenia, um problema no corpo físico, considerando os sinais que já apresentava antes dos surtos. Vocês não a conheceram antes, mas pelo pouco que contaram, podemos supor que ela já tinha algumas características da doença mental, como o retraimento social. No entanto, que fique bem claro, só isso não é suficiente para diagnosticar uma doença mental. Exatamente. Há muitos outros sinais que podem ser vistos desde a infância. Sinais que já mostram um comprometimento dos lobos frontais, como falta de iniciativa, dificuldades para planejar e executar tarefas, para aprender com os próprios erros, ou para cumprir regras sociais, por exemplo. Agora, vamos imaginar que a senhora Ana tenha apresentado esses sinais. Mas a proteção dada pelos pais, assim como a facilidade em obter tudo o que queria na vida, a protegeram do despertar dessa doença mais cedo. Contudo, mais tarde, em uma fase da vida em que as demandas começaram a pesar quando ela já não tinha mais os pais para protegê-la e satisfazer suas vontades, ela se deparou com um evento muito doloroso
como a rejeição e o abandono do marido. E foi isso que despertou a doença que ela já trazia em si. Por causa dessa doença primária, ela agora está sofrendo também um processo obsessivo secundário. E digo isso porque podemos ver claramente que ali, naquele quarto, ela não está sozinha. Só para ver se entendi direito, a senhora está dizendo que, além de Dona Ana estar fisicamente doente, ela também está sofrendo com a influência de espíritos atrasados? De encostos? Isso mesmo. É certo dizer que Ana, como qualquer um de nós, fisicamente doente ou não, sofre essa influência. Como parece haver um comprometimento físico primário, essa influência é em um grau bem mais elevado do que em nós. E se mais uma vez partindo da premissa de que uma pessoa com um problema físico de origem cerebral, mais especificamente nos lobos frontais, como parece ser o caso da esquizofrenia, onde há um descontrole bioquímico, ou seja, um aumento exagerado na quantidade de dopamina, um neurotransmissor importante para o funcionamento cerebral, esse aumento exagerado prejudica o controle do indivíduo sobre o seu corpo e suas emoções. Complicou. Não entendo nadinha desse negócio de Neuro o quê mesmo? Deixe-me tentar explicar de outra forma, talvez mais fácil de ser entendida. Imagine, por exemplo, um carro. Ele precisa de combustível para fazer o motor funcionar, não precisa? Pense então em um carro no qual tenha sido colocado um aditivo no combustível, um aditivo mais potente do que aquele motor possa suportar. Imagine um aditivo próprio para o motor de um carro de Fórmula 1 ou de uma Ferrari, colocado no motor de uma Kombi, que não é um automóvel fácil de dirigir. E velha. Ainda por cima. O motorista pode até ser muito hábil, mas controlar uma Kombi com o motor envenenado é praticamente impossível para a maioria das pessoas. Agora pense que esse motorista que está dirigindo essa Kombi com o motor envenenado também está sendo perturbado por crianças gritando, pessoas brigando, preocupações com contas a serem pagas, serviços a serem realizados. O que pode acontecer? Ele pode bater com o carro no primeiro poste que encontrar. Ainda mais se ele não for um bom motorista. Isso mesmo. Uma ótima analogia é essa do combustível envenenado com o excesso de dopamina juvenal. Quando ocorre por um desequilíbrio qualquer, um excesso de dopamina no cérebro, um dos neurotransmissores necessários para que funcionemos adequadamente como parece acontecer na esquizofrenia, o funcionamento do cérebro fica tão prejudicado quanto o daquele motorista que tenta dirigir sua Kombi com o motor envenenado muito mais difícil de controlar. E o que isso tem a ver com a influência dos espíritos? É que, nesses casos em que o indivíduo, o motorista do corpo, não consegue controlar o seu motor, por assim dizer, o seu cérebro, aqueles espíritos que, por algum motivo, tais como afinidade, vingança, fanfarrice, ou mesmo por ainda não terem encontrado propósitos mais sérios em seus destinos, passam a cercar esse motorista, influenciando-o e atrapalhando-o muito mais do que influenciariam e atrapalhariam um motorista em um carro cujo motor não estivesse envenenado. E isso, como disse a senhora Zuleide, não ocorre apenas na esquizofrenia? Isso mesmo, uma vez que não é apenas na esquizofrenia que há um aumento na probabilidade de influências espirituais sobre uma pessoa. Qualquer transtorno em que ocorra alteração nos níveis dos neurotransmissores, a ponto de afetar de algum modo o funcionamento cerebral, pode favorecer a perturbação de espíritos sobre a pessoa. Poderíamos dizer que em qualquer transtorno no qual um descontrole hormonal prejudique o controle do cérebro, e, por consequência, prejudique as defesas do indivíduo contra essa influência. Entretanto, essa influência também acontece quando ocorrem transtornos de personalidade, doenças físicas ou pela própria mediunidade, a qual todos temos em diferentes graus. Deixe-me ver se consigo explicar de um modo mais simples. Imagine que você é proprietário de um automóvel que foi construído exclusivamente para você. Um modelo único. Somente você tem a chave de controle desse automóvel e somente você sabe como manejá-lo com perfeição. Um dia, de repente, você está viajando e começa a ter um problema que passa a atrapalhar o seu desempenho no controle desse automóvel. Você pisa no freio e parece que pisou no acelerador. Você vira a direção para um lado e o carro vai para o outro. Você engata a primeira e o carro começa a andar de ré. O que você faz num caso desses? Quando eu era menino, mexi na caixa de marchas do carro de meu pai. Lembra que contei isso a você? E disse ainda que a cabeça da sua prima parecia funcionar daquela forma. Respondendo à sua pergunta, Dona Zuleide, se fosse hoje, eu pararia o carro e iria ver o que estava acontecendo. Quando descobrisse, tentaria consertá-lo. Se não desse conta, chamaria alguém para consertar ou um guincho para levá-lo a uma oficina,
onde alguém pudesse fazer o serviço. Eu diria que você chegou ao ponto em que Zuleide está querendo chegar. Veja, você é o motorista, não o mecânico ou o eletricista automotivo. E se nessa tentativa de consertar o carro sozinho, você o estragasse ainda mais? Ou se você chamasse um mecânico meia-boca e ele, por exemplo, colocasse no seu carro um óleo que prejudicasse ainda mais o funcionamento do motor, ou ainda uma peça que não tivesse nada a ver com o modelo do motor do seu carro? As coisas ficariam muito piores do que já estavam. Então vamos imaginar o seguinte: você, que teve o seu carro estragado, depois de mexer aqui e ali, se cansa de tentar fazê-lo voltar a funcionar e desiste, reconhecendo que o problema está além das suas capacidades. Sabe que precisa chamar um profissional para consertá-lo, mas tem um compromisso urgente e inadiável e não pode esperar até a chegada dele? Então vamos imaginar o seguinte: você ou qualquer outro motorista que teve o seu carro estragado, depois de mexer aqui e ali, se cansa de tentar fazê-lo voltar a funcionar e desiste, reconhecendo que o problema está além das suas capacidades. Sabe que precisa chamar um profissional para consertá-lo, mas tem um compromisso urgente e inadiável e não pode esperar até a chegada dele. Se alguém tivesse um compromisso e não pudesse esperar ou levar o carro a um profissional, seria obrigado a trancá-lo, largá-lo no lugar onde está e prosseguir a pé, de táxi, carona, qualquer coisa, para não perder o compromisso. Agora imagine que nessa pressa toda, você larga o carro na estrada, sem trancar as portas. Até tenta trancá-lo, mas não consegue. O que vai acontecer com o seu carro? Pessoas que encontrem o carro abandonado podem querer se apossar dele. Lembre-se que o carro foi feito exclusivamente para você. Só você sabe como manejá-lo e ele está com problema, tanto que você se obrigou a abandoná-lo. A probabilidade maior é de que os invasores também não consigam fazer com que o automóvel volte a andar. Vão mexer aqui, mexer ali, e no final, o carro estará muito mais difícil de consertar, com problemas bem maiores do que os que estavam no início. Isso mesmo. Imaginemos agora outra situação. Você é o dono de um carro feito exclusivamente para você, só você sabe como guiá-lo. Entretanto, de repente, ou mesmo aos poucos, começa a ter problema para dirigi-lo. Quer fazer uma coisa, mas faz outra. Quer pisar no freio, pisa no acelerador. Quer virar à esquerda, vira à direita. Já deve ter acontecido algo parecido, como quando bebeu além da conta, ou quando alguém o está perturbando tanto que a sua atenção e concentração ficam alteradas. Imagine que, neste caso, você também, sem conseguir dirigir, abandona o seu carro no meio da estrada e que outras pessoas, ao encontrá-lo largado, tentem fazê-lo funcionar. No primeiro exemplo, o automóvel somente voltará a funcionar quando os problemas mecânicos ou elétricos forem resolvidos, não é verdade? E neste segundo caso, quando você tiver condições de dirigir adequadamente. Concorda? Sim. Agora, imagine que esse carro abandonado, porque você estava sem condições de guiá-lo ou porque apresentou um problema mecânico, tenha ficado ali, largado por um tempo suficientemente longo, permitindo que algumas pessoas tentem fazê-lo funcionar na marra. O que vai acontecer? Se era eu quem estava sem condições de dirigir o carro, podem danificá-lo. E no caso do problema ter sido no carro, podem estragá-lo mais ainda. E depois disso, ainda que você seja o dono, ao retornar para buscá-lo, ao tentar fazê-lo voltar a funcionar, terá dificuldade em dirigi-lo em qualquer uma das situações. Ou seja mesmo depois que o carro seja consertado ou que você melhore, encontrará dificuldade para manejar o seu próprio carro, dado ao fato de ele já ter sido muito prejudicado por todas aquelas tentativas infrutíferas de fazê-lo funcionar na marra. Levará um bom tempo para você ter de volta o controle do seu carro. Penso que estou entendendo. Agora imaginemos mais uma coisa. Que o carro fique lá, parecendo abandonado de vez, sem que ninguém ligue para ele, depois que você o largou por não conseguir controlá-lo. O que vai acontecer? Isso eu sei! Ele vai apodrecer igual aquelas máquinas que foram abandonadas lá numa ferrovia que conheci. Agora vamos pensar nesse exemplo dessa ferrovia, como tantas que conhecemos por esse Brasil afora. Se algum poceiro tivesse ficado por lá, cuidando das máquinas até que os donos delas decidissem fazê-las voltar a funcionar, ou então, pensando em vendê-las para algum interessado, tivesse cuidado delas para que não se perdessem, elas estariam conservadas e ainda poderiam valer um bom dinheiro. Isso mesmo! Estariam conservadas, apesar de terem sido abandonadas. Diante disso, voltando ao nosso exemplo do carro, teríamos de agradecer, e não expulsar, os poceiros que estão ali, enquanto ele não é consertado, enquanto o dono não se restabeleça para voltar a controlá-lo com eficácia. Não acham?
Pensando dessa forma, sim. São eles, os poceiros, que não deixam o carro apodrecer. Ocupando o carro, cuidam dele até que o dono possa guiá-lo novamente. Tocar eles de lá, antes disso, significa perder a máquina de vez. Voltando ao cérebro. Vamos supor que a pessoa sofra de esquizofrenia, onde, como falamos, há um excesso de dopamina. Fazendo uma analogia, é como um dos aditivos colocado no combustível que faz o cérebro funcionar adequadamente. Por um aumento na sua liberação ou por uma falha na sua recaptação, esse neurotransmissor em excesso faz com que os lobos frontais, a área cerebral que nos dá a capacidade de analisar, programar, julgar, entre outras coisas, não consigam desempenhar a contento o seu papel. Além disso, esse descontrole faz com que a pessoa tenha delírios e alucinações, entre outros sintomas, semelhante ao que ocorre quando um indivíduo faz uso de certas substâncias, por exemplo. Ele começa a ver, ouvir e sentir coisas que não são reais. Passa a fazer parte de outra realidade. Deixe-me ver se entendi. Nessas condições, o excesso de dopamina que vai sendo liberado faz com que o esquizofrênico não consiga dirigir o seu corpo como ele precisa ser dirigido. Estou certo? Sim, é isso mesmo. No caso da esquizofrenia, a pessoa perde a condição de controlar o seu pensamento, já que existe um excesso desse neurotransmissor, o que atrapalha esse controle. Quanto mais ela tenta retomá-lo, mais ele é prejudicado. Essa perda do controle também ocorre em casos de tumores no cérebro, mas não podemos esquecer que nesses casos o desenvolvimento da doença é mais rápido e há o recurso das neuroimagens para detectar o tumor, o que não ocorre no caso de doenças que afetam o funcionamento neuroquímico. E se o dono do carro desistir? Abandonar ele de vez? For embora e ninguém cuidar? Os encostos é que vão ficar de dono do corpo? O espírito não pode, mesmo desistindo do corpo, se afastar dele completamente. Se ele se afastar de vez, o corpo não apodrece apenas. Ele morre. Assim, a maioria desses espíritos que são chamados de encostos ou obsessores são, na maior parte das vezes, espíritos curiosos que tentam fazer o cérebro funcionar na marra. Podem até querer ajudar, ter boas intenções, mas nenhum conhecimento. Entender, eu acho que entendi. Só que ainda tenho algumas dúvidas sobre esse negócio dos encostos dos espíritos, como a senhora diz. Será que eu posso perguntar? Claro que pode. O que, mais especificamente, você quer entender?